Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 6 de outubro, terça-feira, vamos dar início. Peguem o livro de história de vocês, abram na página 243. Nós iremos falar sobre a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é formado por uma mistura de etnias muito interessante e diversa. Foram 3 as etnias matrizes, ou seja, aquelas que estiveram em maior quantidade na nossa formação: brancos, europeus, indígenas, nativos e negros africanos. Da relação entre pessoas dessas etnias nasceram diferentes tipos de mestiço. Então, olha lá, tem, né, o tipo mestiço aí, o mameluco, né? É uma pessoa mais morena com a mistura do índio. O mestiço afrodescendente, uma pessoa branca com uma pessoa negra, né? E o mestiço cafuso é o negro misturado com o índio. Então, tem aí as nomenclaturas, certo? Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam, e eles não abriram mão destas sem disputar. Os negros africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil e viviam na escravidão, e também resistiam às situações impostas pelo homem branco. Certamente, não podemos dizer que nosso país constituiu-se de forma pacífica. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado, e sem dúvida alguma temos hoje heranças dessa história. No censo de 2010, do total dos nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco, cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro e 1,14% como amarelo, e 0,4% como indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase a totalidade da população autodeclarar-se branca ou parda, levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população. Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão de matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual. Observar que hoje há mais pessoas autodeclarando-se amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que indígenas que já ocupavam o território, nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de manter-se do que os próprios indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. E mesmo sabendo que atualmente pouco existe uma etnia pura, pelo menos no Brasil, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes. Então, quando eles falam aí, né, que é difícil atualmente uma etnia pura, porque o nosso povo ele é misturado, né? Não tem assim para falar assim, não, esse é só brasileiro, não tem uma raça assim, né? É tudo misturado, porque teve muitos imigrantes aqui, né? O povo da Europa, da Ásia, da África, vieram gente de todos os cantos. Então, assim, foi aquela fusão, né? Aquela mistura de todo mundo, certo? Então, vamos responder aí as páginas 246, 247 e 248, que aí a gente já faz a correção. Algumas vai ser respostas pessoais, né? Então, eu vou querer que a gente responda na aula Zoom, mas outras dá pra gente fazer a correção aqui. Então, vamos lá, dá um pause aí e retornem pra gente fazer a correção. Na número 1, cite as 3 etnias que deram origem à miscigenação do povo brasileiro.
Então, foram os brancos, os indígenas e os negros, né? Foi essa fusão aí que teve, essa mistura aí que teve deles, da nossa etnia aqui, certo? 2. No mapa do mundo, pinte as regiões onde vivia a maior parte dos indivíduos das etnias matrizes do povo brasileiro, de acordo com a legenda. Então, de vermelho vai ser os indígenas, azul, como é que é? Os brancos e amarelo, os negros, certo? Então, aí, os indígenas vai pintar a parte do Brasil, né? Lógico. Ou os brancos vai pintar aí a parte aí da Europa e os negros aí da África, certo? Então, aqui, ó. O Brasil, indígena, a África, os negros, Europa, os brancos. Número 3, escreva o nome do tipo mestiço formado pela mistura das etnias matrizes. Tipo mestiço, que é o branco mais o indígena, é o mameluco, né, que lá tá falando. O mestiço, que é o branco mais o negro, é o afrodescendente. E o negro mais o indígena é o cafuso, certo? 4. Pesquise e escreva sobre guerras e lutas que aconteceram entre as etnias. Se possível, escreva os interesses de cada etnia que motivaram as desavenças. Então, essa daí é uma resposta pessoal que vocês irão pesquisar e nós iremos comentar ela na aula Zoom. 5. Escreva a resposta para cada uma das perguntas apresentadas. Letra A. Dê a sua opinião sobre as diferenças entre as etnias na história do Brasil. Então, é a sua opinião sobre essa etnia. Então, eu quero que vocês façam e me falem na aula Zoom. B. Você acha que hoje em dia nossas heranças têm relação com o que aconteceu no passado? E por quê, né? Então, vocês irão colocar aí, nós iremos ver na aula Zoom também. Atualmente, quais são as contribuições das relações da mistura das etnias? O que vocês acham aí? No que contribuiu aí essa relação dessa mistura aí? Então, também vamos ver na aula Zoom. 6. Observe o gráfico que corresponde aos valores da autodeclaração da etnia apresentados pelo censo de 2010. Escreva em cada lacuna o nome da etnia correspondente. Então, olha lá. Na primeira lá, 47,7% foram declarados o quê? Os brancos, né? 43,1% pardo, 7,6% o negro, 1,14% o amarelo e 0,4% os indígenas. 7. A partir do gráfico apresentado na questão acima, escreva as conclusões às quais é possível chegar. Então, vocês irão colocar aí como que vocês chegaram aí, quais as possíveis aí, as conclusões possíveis que vocês acharam aí. Quem que está predominando aí no nosso país. E 8, pesquisa informações das leis e políticas públicas, cujo fundamento é a diminuição de diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes. Então, vocês irão pesquisar, né, as leis aí, as mudanças significativas aí que tiveram ao longo desse tempo, certo? Então, essa foi nossa aula de história.